Olha só, deixa eu perguntar um negócio aqui pra vocês. Quando vocês assistem um filme, uma série, enfim, de ficção científica, vocês esperam sempre que elas sejam mega criativas, que elas explorem sempre conceitos profundos, muito bem elaborados ali? Ou não? Se ela for minimamente criativa, interessante, divertida, pra vocês já tá de bom tamanho. Eu pergunto isso porque Atlas, a mais nova ficção científica da Netflix, com ninguém menos que Jennifer Lopez no papel principal, vem recebendo diversas críticas aí, hein? Algumas um tanto duras, na minha opinião. Para um filme que realmente não é lá muito inovador, mas ainda assim apresenta questões bem interessantes. E aí é aquilo, cara, eu vou tentar ser o mais sincero e honesto possível aqui, tanto nos pontos positivos e negativos, porque, como eu falei, o filme está recebendo diversas críticas, mas em contrapartida também está aí no top 10 da Netflix desde que foi lançado, né? Eu tô vendo que no boca a boca, fora da crítica, ele está sendo muito bem elogiado, parece que o público, em geral, está se divertindo bastante com ele. Então vamos tentar fazer uma opinião bem honesta aqui. E de antemão eu já digo pra vocês que quem tá criticando ele pela falta de originalidade quando se trata de uma história de sci-fi, tá coberto de razão, tá? As coisas que ele apresenta ali, os conceitos, os temas que ele vem trabalhando, e isso a gente já viu em diversos outros filmes e séries, enfim, por aí, tá? Toda a base, todo o núcleo do roteiro dele gira em torno de uma discussão sobre inteligência artificial, gente. Que é uma coisa que, assim, né, no passado já era muito bem debatida. Hoje que a gente está passando por essa revolução tecnológica aí das inteligências artificiais, mais do que nunca, cada vez tem aparecido mais filmes, mais séries, mais livros trabalhando isso, né, não só da maneira ficcional, mas alguns documentários, enfim, né, no momento, né, no período que a gente está falando sobre isso agora aqui, está saindo uma nova atualização do ChatGPT, a Google está entrando também aí com a sua inteligência artificial, né, muito forte no mercado, inclusive prometendo, né, que essa inteligência artificial vai reconhecer inclusive emoções, né, através da nossa voz, ela pode reconhecer ali e saber até o nosso estado de humor. Então é um negócio muito maluco. Inclusive esse ano é ano de eleição municipal, né, na sua cidade aí como na minha haverá eleições e vocês já podem esperar que esse ano vai rolar muita coisa de inteligência artificial aí, deepfake, né, a comercial, gravação, a voz das pessoas sendo usadas, as coisas estão indo muito rápidas, então é muito comum que a ficção científica, né, use esses elementos para fazer obras aí e tá tudo certo. Em Atlas, nós vemos um futuro onde algumas máquinas desenvolvidas com inteligência artificial começam uma espécie de revolução, tanto por melhores condições de existência como também por estabelecer uma independência dos humanos. O líder dessa revolução é o autômato Harlan Shepard, interpretado pelo Simu Liu, que reúne seus seguidores e foge para uma colônia espacial de onde pretende continuar a sua guerra revolucionária contra a humanidade. Ok, né? Robôs ali se rebelando, máquinas se rebelando. Onde será que a gente já viu isso, né? Vamos puxar aí diversos exemplos, desde o clássico Exterminador com a Skynet, né? Ou por que não falar de Matrix? Se a gente for pegar a origem da história de Matrix ali com a revolução das máquinas e o clássico, né? Classicaço, Isaac Asimov com seu Eu Robô, né? E tantas outras obras ali. Por falar em Isaac Asimov, ele que é referenciado literalmente nesse filme quando é comentado ali sobre as suas leis da robótica, né, suas diretrizes ali, que os robôs nunca podem atacar os humanos, enfim, tudo isso é citado expressamente no filme e é aqui que entra a personagem da Jennifer Lopez. Atlas Shepard é uma especialista em robótica e inteligência artificial e tem uma rixa com Harlan, que foi o responsável direto pela morte de sua mãe. E assim, gente, eu adoro a J.Lo, sabe? Eu acho ela lindíssima, talentosa, ela, inclusive manda bem ali, ela consegue apresentar um bom nível de atuação, né? Ela já que trabalhou em outros filmes, enfim, vira e mexe, está fazendo uma participação em alguma coisa. Então, ela é uma daquelas cantoras, né, que conseguiram migrar bem também aí para as artes cênicas. Então, eu gosto dela. Problema zero com a Jennifer Lopez. Mas que personagenzinho irritante, né, cara? Assim, a gente entende, né? O filme deixa claro pra gente que ela
criou uma ojeriza, criou uma raiva, um ranço das máquinas, da inteligência artificial, por conta do que aconteceu com a mãe dela, né? Tem uma espécie de trauma ali, ela entende, se sente um pouco responsável também, né? Por ver ali as coisas que ela desenvolveu, as coisas que a mãe dela desenvolveu em relação a links neurais. Então, ela realmente, assim, o filme faz questão de te mostrar durante, sei lá, 1h30, o filme tem 2 horas, durante 1h30 é ela rabugenta o tempo inteiro, discutindo com as máquinas que não confia e tal. Então, assim, é um pouco irritante, sabe? Uma personagem que poderia ter sido melhor desenvolvida, tá? Mas que gira em torno ali do mesmo tema o tempo inteiro. E basicamente todo o filme é a jornada de Atlas com uma equipe de militares para caçar Harlan e seus seguidores em outro planeta. As coisas dão errado e ela precisa se unir ao traje de combate inteligente chamado Smith, colocando de lado toda essa sua desconfiança que nós citamos aqui, toda a sua raiva em relação às máquinas e trabalhando juntos para alcançar o seu objetivo. E é aqui que o filme também começa a ficar um pouco interessante, né? Porque, como eu falei, ele aborda temas já batidos aí, mas ele faz isso de uma maneira leve, né? De uma maneira divertida ali. O relacionamento do Smith com a Jennifer Lopez é muito bom, né? Com a Atlas, melhor dizendo, é muito interessante. E eles entram numa série de discussões e debates ali do relacionamento entre eles sobre algumas questões. Por exemplo, o que é alma? Será que essas máquinas que desenvolveram uma inteligência artificial independente, né, que conseguem quebrar a sua programação e decidir coisas por conta própria e não necessariamente através de algo que foi pré-estabelecido ali, como séries de diretrizes, será que isso configuraria uma alma, né? O que é alma exatamente? Porque nem os humanos até então conseguiram quantificar isso de maneira científica, né? Será que a alma é uma extensão da consciência, uma coisa voltada só para o campo espiritual? Então eles entram nesse debate ali que, como eu falei, né, sendo muito repetitivo aqui, já foi discutido aí em outras obras, né? Se a gente for pegar também o clássico Ghost in the Shell lá da cultura japonesa, também debateu bastante isso, é outro clássico. Então sim, ele vai trabalhando essas questões ali de uma maneira divertida. Até mesmo em questão de crenças, né? Assuntos sobre fé. Chega um determinado momento onde o Smith diz que ela precisa ter fé, que eles vão alcançar o objetivo, né? E ela fica meio assustada. Como assim fé, né? Você é uma máquina, não deveria ter nada disso, né? Você foi pré-programada para falar isso, para me oferecer algum tipo de conforto, né? E ele, ele diz que ele preza pela segurança do hospedeiro dele, né? Naquele caso ali do Ranger que ele está transportando, mas ao mesmo tempo também ele começa a se afeiçoar a ela, começa a se preocupar com o bem-estar geral dela, né? Então toda essa questão de aprendizado, né, de afetos, de troca de afetos ali entre máquina e ser humano é discutido, porque o que é a nossa vida, né, o que são as nossas condutas, se não por um certo ponto de vista, também uma programação, né? Toda a nossa educação que a gente recebe em casa, tudo que a gente transmite para a sociedade através das informações, símbolos, signos que nós recebemos no dia a dia, né? Nós que somos bombardeados por informações todos os dias, o tempo inteiro, e a gente devolve isso para a sociedade através do nosso raciocínio, através de impressões cognitivas. Será que isso também não é uma espécie de, entre aspas, programação? Então o Smith começa a jogar isso um pouco para Atlas. Eles ficam nesse debate ali o tempo inteiro. Inclusive ele acusa ela algumas vezes assim, né, de atitudes um pouco binárias, né? Quando ela acha que ou ela tem que caçar o Harlan ou ela tem que matar o Harlan, né? Então o Smith começa a oferecer ali algumas alternativas para alguns problemas que eles vão encontrando durante aquela jornada, e ela é teimosa o tempo inteiro, como se fosse uma máquina, né? Porque máquinas, se a gente for desconsiderar a questão de inteligência artificial, máquinas funcionam através de um sistema binário, né? 0 e 1. Então ela, nesses momentos, consegue ser muito mais binária, tomar umas decisões muito mais binárias do que a própria máquina. Então é divertido
como isso vai sendo apresentado. E o Smith, ele não é só um traje de combate meramente, né? Ele tem algumas outras funções ali, ele também é um veículo de transporte, ele consegue fazer análises, colher dados, então para que ele funcione 100%, né, com a sua eficiência, é desenvolvido também o conceito de link neural, que é uma espécie de aparelho, né, que o usuário dele, no caso a Atlas, precisa pôr, e ali eles farão uma ligação muito mais profunda, né, que é uma certa simbiose, e é algo que ela não quer, porque ela já passou por isso lá no passado com o Harlan, a situação da mãe dela, então tem todo aquele trauma, né, que vem sendo repetido o filme inteiro, e até que a gente sabe, né, você entende que em determinado momento ela vai usar aquilo ali para que eles consigam ultrapassar os obstáculos que vão aparecendo, mas o conceito de link neural, né, essa simbiose, é algo que a gente tem que começar a discutir, a pensar, porque muito se fala, né, nesses filmes sobre uma revolução das máquinas, né, sobre uma guerra que as máquinas podem tomar, enfim, mas pouco se diz sobre a coexistência, porque se nós estamos criando, né, máquinas, inteligências artificiais, autômatos cada vez mais independentes, né, que aprendem e executam funções que a gente precisa interferir cada vez menos, mal ou bem, né, é um trabalho de criador contra criatura, né? A gente está colocando no mundo, né, outras criaturas capazes de tomar certas decisões. Então a gente também precisa lidar com essas decisões que serão tomadas, né? Então é o monstro de Frankenstein ali. Você está criando alguma coisa que depois pode se virar contra você. Então muito se discute sobre controle, sobre domínio, né, mas pouco se discute sobre coexistência. Então será que em um futuro, né, a gente precisa lidar com essas inteligências artificiais realmente como formas independentes? Então essa coisa do link neural trabalha um pouco disso também. Inclusive o filme mostra que a humanidade está cada vez mais dependente dessas tecnologias. Algumas pessoas inclusive fazem chacota ali, né, desprezam as tecnologias mais analógicas, né? Tem um momento onde a Atlas aparece com uma folha impressa porque ela não quer que os planos sejam colocados na rede, possam ser hackeados ali pelos revolucionários e tal. Então as pessoas começam a sacanear ela, né? Tipo, pô, uma impressora, cara, onde você arrumou isso, né? É como se, sei lá, hoje em dia alguém viesse com uma máquina de fax, uma máquina de datilografar, alguma coisa assim. E mostrando que realmente as pessoas estão cada vez mais dependentes da tecnologia, né? Então, assim, essa relação de dependência também precisa ser normalizada. Se a gente está seguindo para esse rumo, né, então é preciso que a relação do ser humano com a tecnologia seja mais harmoniosa. Tá, Thiago, então quer dizer que o filme ele gira em torno dessa discussão filosófica, né? Só esse debate filosófico? Não, gente, tem bastante ação, né, o tempo inteiro. Começa ali já o filme com uma passagem mostrando um pouco, né, do que foi a Guerra das Máquinas, depois a caçada ao Harlan, tem combate aéreo ali com as naves, com os trajes, né? Então você tem até um certo nível de ação. Os efeitos especiais na maioria do tempo são aceitáveis, algumas vezes é bem esquisito, né? Tem uma hora que o Smith está chegando lá no planeta e você vê a Jennifer Lopez dentro, né, daquela máquina ali, a cabeça dela parece que está flutuando dentro do visor, assim, e algumas outras vezes que o próprio Simulio aparece ali com um chicote laser, uns negócios meio exagerados, sabe, que é meio pastelão. Mas, no geral, a série, quer dizer, o filme, né, ele é bem produzido, assim, você consegue assistir numa boa. Eu até acho, né, inclusive, que a luta final era bem desnecessária, sabe? Tem, logicamente, o confronto ali no final da Atlas com o Smith, lutando com o Harlan, e, assim, sei lá, a gente entende que precisa chegar a um certo clímax, mas é meio nada a ver, sabe? A forma como eles lutam ali, eu já achei meio exagerado, achei que o filme não precisava ter explorado tanto aquilo ali. É claro que precisaria de um embate final, mas eu acho muito prolongado, eu acho que rende muito para algo que realmente não precisava. E eu gosto bastante do Simu Liu, tá? E vê-lo como vilão foi bem legal.
Mas a motivação do seu plano já está bem batida. Eliminar parte dos humanos para evitar a sua autodestruição, como eu já disse, não é nada de novo. Nós já vimos isso diversas outras vezes por aí. Bom, então vamos lá, né? Atlas é um filme longo, de 2 horas, não precisava, tá, gente? Acho que 1h30, 1h40 estourando, você conseguiria destrinchar tudo que está nele ali. Então acho que alguns momentos ele fica um pouco maçante, tá? É uma produção mediana, você consegue ver, os efeitos de som são bem legais, tá? Ela usando as máquinas ali, tem alguns momentos de silêncio onde você só ouve as engrenagens, os mecanismos, então acho que é bem imersivo. Ele não é inovador, como eu disse, mas ainda assim ele traz debates e discussões muito presentes na ficção científica de maneira lúdica, e é um filme que diverte. Ele te diverte ali numa boa. Se você não for um público, um espectador muito exigente, porque a gente sabe que a galera fanzona ali, mais hardcore de ficção científica é bastante exigente, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se você não for desses, assim, você consegue assistir o filme aí num final de semana ou no fim de noite aí, numa boa, tá? Não é nenhum prejuízo, não é nenhum desperdício de tempo, na minha opinião. E antes da gente encerrar, né, eu preciso apelar não para inteligência artificial, mas para nossa inteligência emocional. Nós estamos chegando aí ao finalzinho do mês de maio e, como a gente estabeleceu aqui no canal, nossa campanha de incentivo às cozinhas solidárias do MTST para ajudar a galera lá do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos ali em algumas regiões o retorno da chuva, né? Tem feito muito frio por lá também. Algumas pessoas agora estão começando a chegar nas suas casas para começar a limpar, para começar a reaver ali, né? Para tentar ver o que consegue salvar. Então a gente ainda continua nessa campanha aí para as cozinhas solidárias do MTST. Estão distribuindo mais de 4.000 marmitas por dia, né? Já tem aí 2 bases de cozinha atendendo lá quem precisa. Então se você quiser apoiar, tá o apoia-se do projeto aparecendo aí na tela, tá legal? E caso você não possa apoiar pelo apoia-se, que é uma contribuição mensal, você pode ajudar também pelo Pix. Nós já fizemos aqui, alguns amigos já fizeram também, tá aparecendo aí na tela. Você ajuda da maneira que você quiser, da forma que você quiser. Tá bom, gente? É isso aí. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já viu Atlas da Netflix? Deixa nos comentários aí se você viu, o que você achou, se você gosta da J.Lo, né? Que tá lindíssima ali, a mulher é igual vinho, né, cara? Tá cada vez mais bonita, mais talentosa. Então, deixa nos comentários aí a sua opinião, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!